Oi, gente! Estou eu aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar sobre fossilização. Muitos, muitos criacionistas acham que as coisas acontecem da noite para o dia. E não é assim. Lembrando que fossilização é algo muito raro. Precisa-se de água, de sedimento e do tempo. E água calma. Se tivesse acontecido algum dilúvio, vocês acham que haviam fósseis de pelo menos milhares de anos? 250 mil anos? Não haveria, gente. Por quê? Porque vocês sabem. Quando acontece as enchentes muito grandes, o que acontece primeiro? Tudo que está acima é levado pela água. Muitos criacionistas falam que invertem as proporções. O que é mais denso vai afundar. O que é menos denso vai boiar. Estruturas muito densas, elas não vão ficar acima, vão ficar abaixo. E outra coisa que eu sempre falo aqui, se tivesse acontecido um dilúvio global, vocês acham que haveria um planeta para viver? Não, gente, não haveria. Primeira coisa, haveria água ácida. Quando acontece da água se misturar, a água se torna ácida. E você ia encontrar muita salina pelo planeta inteiro. E simplesmente a maioria das salinas que acontece ou são em lugares que tinham oceanos, e que não são muitos, em alguns lugares, e são lugares antigos. Não faz sentido, gente, acreditar que o mundo só sobreviveu por causa de uma barquinha com algumas janelas, sendo que quando você vê aqueles lugares que ficam bois em confinamento, são enormes. Por quê? Porque ela precisa de espaço, precisa de remédios, precisa de cuidados. Quando não se tem cuidado, e outra, lá dentro do barquinho lá, da bomba de metano, porque lá só serviria para acumulação de metano, e uma bomba ambulante. Outra coisa que eles não te falaram, quando acontece de você misturar os herbívoros e os carnívoros, não espalha. Os carnívoros foram os primeiros a surgir. Mesmo aqueles que tinham outro tipo de constituição. Sim, as primeiras formas que surgiram foram os carnívoros. Depois, os herbívoros foram surgindo aos poucos. Para você ter uma noção, as primeiras preguiças de Darwin, 10 mil anos, que elas já não estão aqui mais, elas eram onívoras oportunistas. Elas comiam vegetação, mas comiam carcaça. Descobriram através de testes que nos dentes que elas
comiam carcaças, aquelas preguiças gigantes. Algumas delas tinham períodos que ela complementava a sua dieta com carne. Sim, os chimpanzés comem vegetação, comem frutos, mas eles complementam a sua dieta com o quê? Carne, pequenos primatas. O panda antigamente, o ancestral do panda, era carnívoro. Depois, ele, da sua evolução, aquele panda carnívoro se extinguiu, ficou o herbívoro. Houve uma adaptação na flora intestinal para que ele pudesse digerir aquele material do bambu. Então, galera, o dilúvio é uma mentira. Claro, eu sei que eu vi um documentário aí ultimamente sobre dilúvios multirregionais. Por que eu começo a concordar com eles? Porque tem prova que eles aconteceram. Mas foram multirregionais, em lugares assim espaçados, não foi no planeta inteiro. Entendeu? Não foi. E foi mais pela o mar Mediterrâneo, aqueles lugares lá, não foi em todo quanto é lugar. E outra coisa, não espalha por aí não. O tamanho da arca não ia caber em um canyon, não passava. Ela ia ficar encalhada. Ah, outra coisa que eles falam também, que o petróleo, o petróleo já existia antes da arca. Petróleo, ele já existia, porque ele é matéria antiga, 500 milhões de anos. Os hidrocarbonetos são antigos, reações antigas. Um dia eu fiz uma live e eles descobriram um fóssil. O fóssil estava intacto. Ué, mas não houve dilúvio? O que aconteceria com esse fóssil se eu tivesse ouvido acontecido um dilúvio? Ele não estaria lá não, mas ele esteve lá. Ele se fossilizou por causa do quê? Da calma, lugar calmo. Então, quando as pessoas falam para você de dilúvio, não acredite nisso. Mesmo os dilúvios multirregionais são combatidos por quem acredita no dilúvio global. Tem que ser o cristão e que não tem provas. Arqueologia. E outra coisa, quando eles foram testar o arca do dilúvio, sabe o que aconteceu? Teve problemas sérios estruturais. Precisaram usar material novo. Ué? Material novo? Até o dilúvio multirregional aconteceu problemas estruturais. Começou a vazar água. Precisaram utilizar um motor de sucção para jogar água. Senão, ele não ia longe. Estão entendendo o que estou falando? Essas coisas só estão através de crença. E crença não se discute, porque crença, a pessoa não importa se aquilo é verdade ou não. Entenderam? Aí, no dilúvio, o que acontece? Não tem espécies antigas. Você não vê um ancestral do cavalo, um chalicotério,
um lobo feroz, um tigre dente sabre. Não encontra por quê? E é quase tudo do mesmo período. Sim, segunda era glacial. É, o galera, o registro fóssil é antigo. Nós temos fósseis dos ancestrais dos homens e dos grandes primatas. Nós somos outros primatas. De 8 milhões de anos. Os Sahelanthropus tchadenses. O Homo africanus. O Ardipithecus cadaba. O Ardipithecus ramidus. Homo farensis, que é bem mais próximo do Homo sapiens. O Paranthropus boisei que descobriram. O Homo long, Homo dragão. Tá entendendo que o registro fóssil acaba com esse negócio de dilúvio? Porque ele não aconteceu. Mesmo lá atrás, o multirregional, aquilo foi lá no Mediterrâneo, não foi no mundo inteiro. E esses não aceitam. Estão entendendo? Tem um último react que eu fiz com meus amigos. A gente percebeu que eles aceleraram o tempo porque não pode ser um tempo lento. Não pode ser. Eles ignoraram as eras geológicas. Ah, e sabe aquelas grandes rachaduras que estavam acontecendo? Um continente novo, gente. Não espalha, não. É um continente novo. Um novo continente na África que tá surgindo. E ele não. E nada acontece de uma vez. Tudo acontece por etapa. A vida acontece de várias formas, em várias ramificações. É por isso que existe variação de ancestralidade. E existe ancestralidade até nas plantas. Então, fica difícil, né? Então, galera, criacionismo é lenda. Até um certo químico aí que só fala M, vocês sabem o que é? E que fala coisas sem sentido. Tal como tiranossauro que come vegetação. Eu já falei aqui, um animal daquele tamanho que tem dentes adaptados a cortar carne. Ah, que eu esqueci de falar. O material do T-Rex que estava preservado de 68 milhões de anos na formação Hell Creek. Vocês sabem o que era? A ossificação que ajudou na preservação do material. E o osso era antigo, tudo datado de 68 milhões de anos. Espalha para eles não. Aquelas estruturas eram antigas. E as estruturas que mais se preservam é o colágeno. E ali também o sangue também cristaliza. E vocês sabem o que eles tiveram que fazer? Tiveram que usar ácido. Agora eu vou explicar por quê. Que quando eles usaram o ácido, é porque o osso ele se cristalizou ali e impedia de chegar até os materiais que tinham sido preservados. Então, galera, criacionismo é lenda. Galera, se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe-nos. Um grande abraço
Gente, e me ajude a chegar mais longe. E logo, logo eu vou voltar a fazer lives. Certo, galera? Um grande abraço. Valeu. Tamo junto pela propagação do conhecimento.